Bom, eu acho que o pessoal está sinalizando, dizendo que a gente poderia começar, Walter. Tá bom. Tá bom? Bom, primeiro, agradecer o convite, né, por ter aceito o convite, e agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela live do Facebook. Eu converso hoje com o professor Walter Pomar, professor da Federal do ABC, que leciona na área de Relações Internacionais. E a nossa ideia é um pouco traçar as relações entre a pandemia e questões políticas, econômicas e sociais. A gente, dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou uma situação de pandemia. Essa situação causada, né, por essa infecção pelo coronavírus. A partir daí, uma série de recomendações individuais foram sendo matérias de jornais, matérias, né, e posts de Facebook. E o que eu reparei em algumas questões, né, algumas perguntas, alguns comentários, é de que agora a gente estaria vivendo um momento de pandemia e que nada tem a ver com questões políticas ou econômicas. A saúde sempre traz essa chave, né, para se pensar de maneira emergencial. E aí começam os afastamentos, né? Pessoas dizerem, olha, vocês estão falando mal do governo federal, mas isso não tem nada a ver com a questão da pandemia. Eu pensei, num primeiro momento, a gente trazer um cenário internacional, algumas reflexões diante desse agravamento, né, a partir do coronavírus, né? A gente tem uma queda do preço do barril, dólar em alta, né? Juros baixos. E o que tudo isso tem a ver com a situação que a gente está vivendo agora? Então, se você pudesse, Walter, comentar um pouquinho desse cenário internacional, para depois a gente traçar os paralelos com o nosso contexto, seria importante. Ok. Bom, primeiro, boa noite também para quem está acompanhando, para a Ariana, prazer estar aqui. Olha, primeiro sobre o tema da saúde pública, exatamente, né? Essa pandemia, ela tem vários aspectos que ainda estão sendo pesquisados, tem muita coisa que a gente só vai entender futuramente, mas uma coisa é certa, ela exige um grande aparato de saúde, ou seja, ela exige que as unidades de tratamento intensiva estejam capacitadas com pessoal, com equipamentos, com respiradores, num volume muito grande. E exige também medidas para impedir a aceleração do contágio. As duas coisas supõem uma saúde pública bastante capacitada, com muito recurso, e um Estado com capacidade de intervir na sociedade, de orientar a sociedade, de fazer com que a sociedade se proteja. E as duas coisas ocorrem com muita raridade em países onde as políticas neoliberais estão presentes ou se fizeram presentes há pouco. Então, quando o atual ministro da Saúde fala, por exemplo, que nós estamos entrando em colapso, esse cara, ele é responsável, em grande parte, por isso, à medida em que houve cortes brutais na saúde. Mas não é só aqui no Brasil, em outros países também. Quando você compara, por exemplo, o número de pessoas que morreram na China e o número de pessoas que já morreram na Itália, é assustador, porque a população chinesa é várias vezes maior que a população italiana, e o número de mortes na Itália já está superando o número de mortos na China. E na China, a curva já é uma curva de cura, enquanto que na Itália prossegue. Isso tem tudo a ver com o fato de que num país você tem uma política de Estado de proteção da população, e no outro país você teve, até agora há pouco, governos neoliberais que desmontaram a área da saúde. Então, essa é a primeira consideração, digamos assim, sobre o aspecto saúde pública. O coronavírus pega mais pesado em países que foram infectados pelo vírus do neoliberalismo. Onde o vírus do neoliberalismo pegou, o coronavírus pega mais pesado. O organismo social e o Estado estão mais debilitados e o coronavírus causa mais mortes, mais desorganização social, etc. Esse é um aspecto. O outro é como é que isso se conecta com a situação mundial, né? A gente vem desde 2008, na verdade desde antes, mas em particular desde 2008, com uma crise internacional em suspenso,
Quer dizer, aquela crise de 2008, ela teve como epicentro a especulação financeira, um setor financeiro engordado. Isso não foi resolvido. Quer dizer, a maneira como eles solucionaram a crise de 2008 foi empurrar com a barriga. A bolha especulativa continua aí. Segundo, desde 2008, as taxas de crescimento muito baixas. Se você tira a China e a Índia, o mundo está se arrastando. Bom, isso significa o quê? Que é um capitalismo que tem imensa dificuldade de produzir novas riquezas. E por isso mesmo aposta tudo na especulação, no capital financeiro, etc. Essa tendência de crescimento muito baixo vai se acentuar agora, porque com o coronavírus, com a interrupção do consumo, com a interrupção da produção, as taxas de crescimento estão desabando. No caso da China, a previsão deles é que, bom, cai de 6 para 3, está ótimo. Só que, e aonde já estava em zero? Onde já estava em 0,1? Aqui no Brasil, por exemplo, o PIB, eles estão recalculando, é zero. Então, o crescimento cai, a capacidade das pessoas e das empresas pagarem as suas dívidas com o setor financeiro também cai, e como o setor financeiro vinha injetando crédito na economia, porque esse é o mecanismo, tá certo, dos últimos anos, é crédito, pode haver uma nova quebradeira parecida com a de 2008. Então, a gente está diante de um cenário que é assim, baixas taxas de crescimento, não adianta reduzir preço de insumo, não adianta reduzir a taxa de juros, a taxa de crescimento continuará caindo. Com isso, há um risco de inadimplência generalizada e de quebradeira no setor financeiro. Então, esse é o cenário, digamos assim, do ponto de vista econômico. Aí você soma isso o problema social. Veja, numa sociedade organizada, em que as pessoas têm emprego, em que tem sistemas de segurança social, de saúde pública, de educação pública, uma crise dessa já causaria dano, né? Agora, você imagina numa sociedade onde mais da metade da população não tem emprego formal, onde uma grande parte das pessoas está precarizada, onde você tem 20 milhões de desempregados. Essas pessoas vão sobreviver como? Se o comércio está fechando, se a circulação nas cidades está fechando, e como é que essas pessoas vão se tratar? Como é que elas vão lavar as mãos se não tem água onde elas moram? Como é que elas vão manter distância se elas moram amontoadas? Então, assim, o quadro é muito grave em todos os aspectos, o quadro internacional, né? Mesmo não olhando para o caso do Brasil, quer dizer, em muitas regiões do mundo em que há situações como as nossas, a situação é muito grave mesmo. O Walter, isso que você colocou, me parece que há uma grande dificuldade em dar respostas em relação a isso, porque a gente precisa agora de respostas a curto prazo, mas de soluções que foram construídas ao longo do tempo de desmonte do Estado. É um ataque ao funcionalismo público. E pensando nas respostas que os outros países estão dando, você acha que é o momento de que o governo Bolsonaro está um pouco nessa contramão, mais uma vez? Estou pensando, por exemplo, na questão de que alguns países até pensam em voltar a estatizar alguns hospitais, caso da Espanha, por exemplo. Aqui a gente tem, o que me parece, uma aceleração daquelas medidas econômicas, um aprofundamento das medidas econômicas que já vinham sendo desenvolvidas. Olha, primeiro assim, quer dizer, crises como essa vão produzir um choque muito grande. De um lado, um setor do grande empresariado, da direita, aqui no Brasil, como em outros países do mundo, vai tentar se aproveitar dessa crise para ampliar a exploração. Por exemplo, a Itália. Os trabalhadores italianos estão tendo que fazer greve nas empresas para que as empresas parem de funcionar. Porque, veja, você diz, olha, não pode ter circulação nas cidades. As pessoas têm que ficar em quarentena, mas elas têm que continuar indo trabalhar nas fábricas. Então, uma parte do empresariado e uma parte da direita não está nem aí com a saúde do trabalhador, entendeu? Não está nem aí. Então, isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. E, de outro lado, tem a pressão dos trabalhadores, dos setores populares, dos setores democráticos, para ter intervenção do Estado, ampliar os recursos para saúde e educação, garantir rede de proteção social.
o trabalhador não pode ser desempregado, ele tem que continuar recebendo o seu salário, o trabalhador precarizado tem que receber um apoio do Estado, o desempregado tem que receber apoio do Estado, a pessoa que está presa, a pessoa que não tem onde morar, tem que ter política social na veia, tem que ter intervenção estatal na veia. Então, há uma disputa. Aqui no Brasil, no nosso país, o governo ele está insistindo numa linha hiper radical, que é a solução para o coronavírus é mais reformas, e é mais repressão, e é menos política social. Isso vai levar ao colapso. Se você vai para outros países do mundo, inclusive países dirigidos pela direita e por setores liberais, pega a Itália, a França com Macron, né? O Macron está fazendo um discurso crítico, defendendo que tem que ter Estado, que tem que salvar o povo, de que tem que ter intervenção. Veja, ele é um neoliberal, ele é um cara de direita. Só que ele está operando diante de uma pressão social imensa, porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele é derrubado. Aqui no Brasil, a linha do Bolsonaro é de uma irresponsabilidade total. Então, assim, ele é do setor irresponsável, hiperradical e da linha do genocídio social. Não tem outra explicação. Ele, o Guedes, o Moro... Você pega o caso do Moro, por exemplo, ele chega numa coletiva e fala, não, vai fechar a fronteira com a Venezuela. Mas o grande problema de contaminação que o Brasil teve nos últimos 30 dias foi a delegação do governo que foi aos Estados Unidos. É um negócio inacreditável. O maior vetor, você pega o número de casos confirmados no país inteiro, a comitiva do Bolsonaro supera o número de confirmados em grande número dos estados brasileiros, a comitiva. Então, assim, é um governo absolutamente irresponsável. É um governo assassino. Isso tem que ser dito para as pessoas, porque tem gente que fica na ilusão de que a gente vai exigir desse governo. É um governo que não tem, a começar do presidente, o presidente não leva a sério que existe um problema de saúde pública. Ô, Walter, e o corona chega aqui no Brasil já encontra uma situação muito fragilizada, né? Preciso lembrar que essas reformas todas, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a PEC, né, da PEC do teto dos gastos públicos, né, onde o governo não vai poder gastar mais do que a inflação do ano anterior. A gente já tinha uma fila no INSS gigantesca, corte de benefícios do BPC, aquele benefício de prestação continuada, né, que a gente oferece, né, às pessoas que mais precisam, aos idosos. Então, a gente já vinha num contexto de desmonte muito grande. E aí as soluções agora, por exemplo, a gente tem, vamos dar R$200 para os trabalhadores informais. Olha, isso precisa de uma técnica, né, de uma tecnologia social para ser feito também. Astro, vai precisar de uma análise. A gente não tinha capacidade nem de fazer a análise básica, né? A fila do INSS só cresce. Então, assim, acho que é importante dizer que esse ataque, né, ele já vem de muito tempo. O corona acaba encontrando os trabalhadores numa situação que já era de fragilidade. Então... A gente tem... Pode falar. Não, completo. Achei que você tinha terminado. Não, a gente teve a aprovação da carteira verde e amarela, né? Diante de um contexto como esse, vem, né, mais ataque aos trabalhadores. Rapaz, a situação nossa aqui no Brasil é catastrófica. Primeiro é isso que você falou, o tecido social já estava muito debilitado. Você tem uma população muito pobre, com um nível de resistência biológica baixa, que vive em condições de moradia, de acesso à água, de acesso a serviços sanitários muito reduzido. Então, assim, a situação social já era gravíssima. Foi agravada a situação de debilitação do Estado, tudo isso que você citou. O desemprego que cresceu brutalmente. Então, se você soma tudo isso, dá naquilo que a Tereza Campelo falou. O coronavírus pode significar um genocídio aqui. O problema é que ainda não chegou no povão. Está chegando aos poucos. Os setores sociais que foram atingidos inicialmente foram os setores de classe média, que viajaram ao exterior ou que têm contato com pessoas do exterior, ou trabalhadores, em especial trabalhadores domésticos, que tiveram contato com pessoas que foram infectadas, mas que não tiveram as mesmas condições de tratamento dos seus patrões.
Só que isso vai, aos poucos, chegando no conjunto da população. Se for descoberta uma vacina, um remédio em tempo hábil, isso vai ser detido. Se não for, a situação é muito grave. O governo Bolsonaro está tomando medidas que são paliativas, como você indicou, ou seja, são medidas que são contraditórias, você fala numa migalha e, ao mesmo tempo, diz que pode reduzir pela metade os salários, não recompõe as verbas da saúde pública na velocidade que precisa, não adota medidas em termos, por exemplo, de quarentena, fechamento de fronteira nos aeroportos, como deveria ter adotado antes, estimula as pessoas a manter contato físico com concentrações grandes. O próprio presidente dá um mau exemplo, certo? Aquela participação dele no dia 15 de março é um escândalo, porque assim, ele teve contato, se ele não está contaminado, ele teve contato com 26 pessoas contaminadas, portanto, mesmo que ele não tenha sintomas, mesmo que ele não esteja contaminado, ele transmite o vírus para terceiros. Aí o cara vai numa manifestação. Então, o conjunto da obra é muito sério. Eu não vejo chance alguma, falando francamente, de com este governo federal a gente conseguir reverter isso. Acho que as prefeituras municipais e os governos estaduais têm que fazer todo o esforço possível e esse governo tem que cair fora. Eu não vejo, sinceramente, possibilidade de um governo enlouquecido como esse ser capaz de lidar com uma catástrofe humanitária como essa que a gente está vivendo, que não é uma catástrofe no sentido, caiu um meteoro e ninguém esperava. Porque, veja, e a dengue? E o sarampo? E as doenças tratáveis que já estavam causando, já estavam aí. Então, assim, não é que o governo foi pego com as calças na mão por uma coisa inesperada, não. Eles vieram construindo uma destruição do aparato estatal, em especial do aparato da saúde, e é óbvio que mais cedo ou mais tarde ia acontecer uma coisa de grandes proporções, como está acontecendo agora, né? E o mais assustador é que o governo está operando numa linha de frente ao escândalo da sua gestão. Eu acho que eles vão fazer uma guinada ainda mais autoritária. O cara mandou fazer estudo sobre estado de sítio. A justiça está em recesso. O Congresso, de fato, está semi-fechado. E este presidente da República, descerebrado, está falando de estado de sítio. Então, o cenário é muito ruim, tá certo? E o jeito de reagir a isso, na minha opinião, por um lado, cuidado pessoal, segundo, solidariedade social, terceiro, aonde tem governos municipais e estaduais sérios, exigir que eles tomem medidas de proteção à saúde pública, e quarto, pressionar para esse cidadão ir para a Lua, entendeu? Ir para outro planeta, porque é impossível com este governo enfrentar uma crise dessa magnitude, a não ser que seja mano militar, como parece que ele está a fim de fazer, entendeu? Só que aí os efeitos podem ser muito mais complexos em todos os terrenos. É preciso dizer, Walter, também, pensando nessas medidas, né, que os trabalhadores, a gente tem os formais, como você falou, sofrendo com essa possibilidade de corte da jornada e corte dos seus próprios salários. A gente já vinha num desmonte do funcionalismo público, né, do próprio investimento, não investimento em ciência e uma desvalorização da universidade pública. E o que o governo propõe agora, na verdade, não é a revogação, mas é uma insistência em manter esse tipo de política, né? Uma espécie de antecipar e remanejar recursos, mas não é um investimento de fato, né, diante da situação em que a gente está vivendo. E aí, de fato, como você falou, os trabalhadores informais são os mais prejudicados, né? Eu venho acompanhando o grupo de mulheres da economia solidária que se organizam e vendem os seus próprios produtos, e a situação é desesperadora, porque, de fato, não... essas mulheres dependem de espaços sociais para poder vender o seu próprio produto, né? Não é uma venda na internet que resolve isso. Então, de fato, as próprias mulheres, né, trabalhadoras do universo também estão sofrendo com isso. Não à toa foi a primeira morte confirmada no Rio de Janeiro, foi exatamente de uma trabalhadora, né, de uma casa, né, de família, que fazia a limpeza da casa da família.
Então, de fato, assim, é muito preocupante para os trabalhadores formais, mas é ainda mais agravante para esses trabalhadores que dependem do seu trabalho, né, de sair. Quer dizer, eu vou ficar em casa e vou sobreviver de que maneira com isso, né? Então, a situação é muito grave mesmo. E o que a gente vê é isso, assim, exige o cuidado, né? Exige a questão da higiene, mas há muitos trabalhadores que nem têm essa condição, né? Gente que mora na rua, estava vendo uma reportagem de um senhor falando, olha, vocês falam de lavar a mão, eu lavo mão com a água da chuva. Né? Eu vivo na rua, não tem como fazer a quarentena em casa, né? Ou então, se tem, eu vivo num cômodo apertado, né? Numa área da cidade que não tem ou mal tem saneamento. Então, essas questões me parece que é uma capacidade enorme de lidar também com a diversidade diante dessa adversidade, né? Pensando na questão do município, a gente vê frequentemente aqui no ABC, Walter, os prefeitos todos os dias fazendo lives para falar sobre a questão dos hospitais e do atendimento, mas a gente percebe também que esses mesmos prefeitos, os seus próprios partidos votaram a favor do teto dos gastos públicos. Então o prefeito fica nervoso, fica exigindo do presidente, né, o investimento nos hospitais que foram construídos, mas o partido votou a favor, né, quando foi votada a questão do teto dos gastos, e também diante de todo esse desmonte que a gente está assistindo, né? Então, me parece uma certa... quer fazer propaganda, quer aproveitar a epidemia, né, para ganhar em cima disso, meu patrocinado, eles estavam junto nesse momento. Então, olha, eu acho que se é verdade o que todo mundo está falando, que a situação aqui no Brasil só está começando, que ainda nós vamos ter pela frente 30, 60 ou 90 dias muito complicados, nós temos que adotar, frente a isso, medidas muito radicais. Por exemplo, os moradores de rua. O governo tem que conseguir alojamento para essas pessoas. O governo tem que pagar hospedagem em hotéis com dinheiro do governo para essas pessoas poderem entrar em situação de isolamento, em condições humanas, terem onde tomar banho, terem onde lavar as mãos, terem onde dormir, porque é impossível o cara continuar na rua e achar que não vai acontecer nada, que essas pessoas não vão morrer, que elas não vão contaminar outras. Então, tem que ter solução para isso. Segundo lugar, tem que impor a quarentena, não tem saída. Se não houver um isolamento em larga escala, vai haver um contágio em larga escala. Agora, como é que você lida com quem está preso e com quem não tem aonde morar, não tem moradia? Ou o governo consegue resolver isso colocando, por exemplo, a rede de hotéis, a rede de pensões, em função disso, com o governo pagando para que essas pessoas possam ter... Ou não tem saída. Você pega outro caso, né? Eu já citei aqui, mas vou repetir. Os trabalhadores que estão trabalhando em grandes fábricas, em grandes empresas, têm que ser mandados para casa, mas não podem ser demitidos. As empresas estão demitindo, a Cometa está demitindo gente, a Gol está demitindo gente, todas as empresas que já queriam fazer demissões vão aproveitar para demitir. Então, tem que ter estabilidade no emprego e manutenção de salário. Esse caso que você citou dos trabalhadores precarizados nas mais variadas formas, tá certo? Essas pessoas, o governo tem que ter linha de crédito para garantir a essas pessoas uma bolsa emergencial para elas sobreviverem enquanto durar a crise. E isso inclui aluguel. Ninguém pode ser expulso de casa porque não está conseguindo pagar o aluguel, água, luz e gás num momento como esse. O governo tem que assumir que tem que ter, tá certo? Garantido de que ninguém vai ser colocado para fora de casa, que não vai ter corte de água, não vai ter corte de luz, não vai ter corte de gás para as pessoas poderem cozinhar. E, como você falou, essa questão da emenda é chave. Veja, se o governo fizer um choque de investimento na área da saúde, um choque, liberar os recursos, isso tem uma repercussão real sobre as condições de vida das pessoas, sobre a possibilidade de salvar pessoas. Então, eu acho que tem que haver uma decisão sobre isso, que não é a que o governo quer, né? No fundo, o governo está relaxando a meta fiscal para investir dinheiro nas empresas. As pessoas têm que se dar conta disso. O governo está preocupado em salvar os bancos. Eles estão liberando o compulsório para salvar os bancos, porque os bancos estão com a corda no pescoço por conta daquele
quadro que eu expliquei antes, de crescimento da inadimplência. Eles não estão relaxando a meta fiscal para melhorar o atendimento público, estão relaxando a meta fiscal para salvar empresas. E isso é assassinato. Nós temos que mudar, eu sinceramente, eu acho que a gente tem que mudar o tom. Não estamos, o governo está praticando assassinato em larga escala há muito tempo e agora está mais do que visível. E é um escândalo esse cidadão. Eu volto a ele, ministro da Saúde. O ministro da Saúde, que foi cúmplice dos cortes, agora vem dizer que a saúde está entrando em colapso. Ah, é? Pede demissão. Pede demissão, porque tu é responsável por essa situação. Eu estava olhando uma outra matéria, a gente falou dos prefeitos aqui do ABC, mas a gente pensando no João Dória, né? Não sei se você viu que foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 19 de março agora, ele economizando na pandemia, e ele vai demitir trabalhadores terceirizados, né? São as merendeiras, as faxineiras, os motoristas, e todos os trabalhadores terceirizados a partir do dia 23 de março. Então, mais uma vez, isso que você falou, as medidas são tomadas para salvar empresas e bancos, e, enquanto isso, os próprios trabalhadores estão pagando a conta dessa epidemia, né? A lógica dos caras é malthusiana, entendeu? É aproveitar a situação para reduzir o número de trabalhadores, para reduzir, tem excesso de gente, no fundo eles pensam isso, entendeu? Você veja que em outros momentos da história, tem um momento que voltou a ser citado, que é o da peste negra, né? Chamada peste negra, você teve uma redução no número de pessoas, aumentaram os salários e com isso houve um estímulo para a introdução de novas tecnologias, máquinas, etc., para poupar força de trabalho que tinha se encarecido por conta das mortes. Os caras operam nessa chave. Eles não estão operando na chave de salvar vidas, entendeu? Então, eles operam nesse terreno, como você falou, para aproveitar para economizar. Não tem o menor sentido isso. Quer dizer, é o momento de abrir os cofres do Estado para fazer tudo o que for preciso para salvar a vida das pessoas. É exatamente o que eles fazem em época de guerra. Em época de guerra, quando você olha os estados capitalistas, eles não estão preocupados se tem dinheiro. Eles mandam produzir arma. E depois, quando a guerra termina, eles cobram a conta de alguém. Mas por que eles podem ter essa postura em relação à produção de armas e não podem ter essa postura em relação a salvar vidas? Salvar vidas. Eles não podem porque eles não podem. Eles representam gente que é gananciosa, que é vil, entendeu? Agora, nós temos que ter essa postura. Então, onde a gente é governo, a gente tem que fazer isso. Onde a gente está na oposição, a gente tem que exigir que os governos façam isso e com pressa, porque de novo eu falo, tem muita coisa que a gente não sabe dessa pandemia, tá certo? E volta e meia tem uma especulação de algum medicamento que possa ter um efeito, mas se tirar isso do cenário e olhar o que aconteceu na Itália, olhar o que está acontecendo em outros países, o que a gente vai viver nos próximos 30 dias, pelo menos, e talvez mais aqui no Brasil, é muito grave. Por isso tem que ter urgência. E não tem que ter dó nem piedade com essa turma. Entendeu? A gente tem que cobrar deles que liberem imediatamente recursos e que adotem medidas para proteger as pessoas. E nas empresas, os trabalhadores têm que exigir que os seus empregadores interrompam o processo de produção, garantam o emprego, garantam o salário. E exige também aqui, a gente estava vendo no Rio de Janeiro, por exemplo, depois dessa morte, uma organização, na medida dos trabalhadores que são organizados, né, para bem seja reivindicada, né? Então, você tem, por exemplo, as domésticas do Rio de Janeiro, né, que é uma categoria que hoje tem 533 mil profissionais no Rio, reivindicando durante a pandemia, isso é uma notícia do jornal Globo, o Nacional das Domésticas lançou um abaixo-assinado pedindo proteção às trabalhadoras. Eu cheguei a comentar sobre a questão das mulheres da economia solidária, né? Elas organizaram um grupo aqui das 7 cidades e estão buscando soluções também para sobreviver, né, Walter? Porque assim, não é só uma coisa a gente lutar diante dessa conjuntura, né? A lutar politicamente, mas as pessoas estão no nível da sobrevivência. Eu ouvi uma frase aqui que é a epidemia para fazer a economia, né? A pandemia para fazer a economia. Acho que eles estão aproveitando esse momento
para fazer todas aquelas medidas que eles já iam fazer, né? As propostas estão indo muito, essas propostas para salvar estão indo muito nesse sentido, né? Ô, Walter, eu tenho algumas perguntas que vieram aqui da live, né? Uma é da Ana Carolina Antunes, que eu queria partilhar aqui, que está relacionada com uma que é do Danilo. Será um possível impeachment nesse contexto? E como a esquerda vai se mobilizar contra o Bolsonaro nesse contexto de quarentena, né? De cada um tendo que se isolar na sua casa, né? Será que bater panela na janela vai resolver? Veja, nós estamos no pior cenário do mundo, porque a gente teria que ter muita mobilização social e, por razões de saúde pública, a gente está sendo empurrado a reduzir o contato social. Mas isso não pode fazer o neurônio da gente parar de funcionar, entendeu? Então, a primeira coisa a responder, do ponto de vista cerebral, do ponto de vista mental, do ponto de vista intelectual, é: a gente acredita que é possível superar essa crise com este governo? Se a gente não acredita, nós temos que fazer o que for possível fazer para tirá-lo. Nem que seja dizer que ele precisa sair. Então, essa é a primeira premissa. As pessoas às vezes ficam preocupadas se será que é o caso, será que a gente vai conseguir? Mas antes de mais nada, tem que responder a questão. Esse governo aí, tem governo no país? Isso que a gente está vendo é um governo preocupado em salvar a vida do povo ou é outra coisa? Se é outra coisa, a gente tem que dizer que esse governo tem que cair fora, tá certo? E tem mecanismos institucionais para isso. O primeiro deles é o impeachment. O segundo é convocar eleições. Veja, tem parlamentares da direita no Congresso Nacional que estão falando em adiar as eleições de 2020 por causa da crise. Isso. Mas se eles se põem no direito dessa barbárie, a recíproca é verdadeira. Vamos antecipar as eleições presidenciais de 2022 para 2020. Porque, se não, veja o cenário que a gente está caminhando. Este governo, que está com a sua popularidade em queda, inclusive entre os empresários, porque é um governo que causa confusão, e uma parte do empresariado quer calma, né? Não é que eles estão a nosso favor, mas querem calma, não querem confusão. O Bolsonaro aposta na linha da polarização o tempo todo. É um governo que está com a sua popularidade em queda e, por causa disso, está caminhando para instalar estado de sítio no país. Bom, é uma barbárie, porque é um governo de milicianos usando os instrumentos do estado de sítio. Nós temos que falar contra isso e defender que esse governo seja afastado antes que ele faça uma coisa dessas. Essa é uma coisa. Agora, eu volto ao ponto anterior. Ao mesmo tempo, a gente tem que dar condições de sobrevivência para as pessoas. Então, por exemplo, as prefeituras dos governos estaduais têm que garantir comida para quem não tem o que comer. Não tem outra saída, pessoal. Senão, nós vamos ter gente morrendo de inanição porque não consegue comprar comida, ou já está acontecendo, vai voltar a ter saque. Já tem casos de saques em supermercados, porque as pessoas estão no limite da sobrevivência, muitas. Você ficar um mês sem trabalhar, se você é um trabalhador precarizado, é não ter como comer. Essas pessoas vão fazer saque famélico. Como é que reagem disso? O governo tem que garantir cesta básica, tem que garantir alimentação. Teria que fazer coisas para impedir que as pessoas cheguem a essa posição extrema. E é possível, não é por falta de comida, não é por... O país é rico, o país tem recursos suficientes para garantir a sobrevivência da sua população por 30, 60, 90 dias, sem que as pessoas precisem estar trabalhando para as pessoas se salvarem. Pois é. E aí não adianta só remanejar dinheiro para as empresas, né? Que tem que investir mesmo, né? E apostar nessas iniciativas. Tem uma outra pergunta do Tiago Lino, que ele gostaria de saber a sua opinião. Grupos de extrema-direita no Brasil que estão culpando o regime comunista chinês pela pandemia. E também sobre o atrito diplomático Brasil-China causado essa semana pelo filho do Bolsonaro. Rapaz, essa história tem origem no Trump, na verdade, né? Porque existem alguns caras de direita nos Estados Unidos que ficam falando de vírus chinês. Os chineses devolveram. Os chineses falaram, olha, tem indícios de que esse vírus começou numa cidade onde ocorreram jogos militares, do qual participaram atletas
militares dos Estados Unidos e há fortes indícios de que foi por ali que veio a contaminação. Então, é uma controvérsia que algum dia a gente vai saber a verdade. O fato é que os chineses agiram com muita velocidade, conseguiram conter o contágio e conseguiram uma taxa de cura muito alta e uma taxa de mortalidade muito baixa em comparação com a sua população e em comparação com o que está ocorrendo, como eu já citei, na Itália, por exemplo. Então, os chineses fizeram a sua parte, contiveram e mais, estão ajudando outros países. Eles estão mandando respiradores, estão mandando médicos, estão mandando equipamentos, luvas. Então, é uma imbecilidade sem tamanho um país como o Brasil, que precisa de ajuda internacional, atacar os chineses, fazendo coro ao discurso do Trump e da extrema-direita dos Estados Unidos. O problema é que o Bolsonaro pai e o Bolsonaro filho, que é da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, são dois cavernícolas, entendeu? Eles operam no terreno, eles operam na chave da luta política ideológica a serviço dos Estados Unidos. Então, se você for ver agora na Embaixada da China em Brasília, os caras colocaram lá faixas, mandando o primeiro-ministro e o presidente chinês tomar naquele lugar, chamando eles de filhos de não sei o quê, em chinês e em português. Quer dizer, é uma loucura, porque os chineses estão em condições de nos ajudar, como eles ajudaram os italianos. E a reação é dar um chute na boca dos chineses. O resultado é que os chineses, bom, e mais, nós somos um país que tem um nível de relações comerciais com a China muito alto. Então, assim, qual é o interesse aqui, por exemplo, o agronegócio brasileiro pare de vender para os chineses? O interesse é esse? Então, a quem ganha com isso? O único que ganha com isso não é o povo brasileiro, e não é nem o empresariado brasileiro, são os Estados Unidos. Mas é isso que os dois Bolsonaros fazem. Então, eles, além de truculentos, além de pessoas sem lógica, eles operam numa chave que só faz sentido se eles fossem representantes dos Estados Unidos no Brasil, entendeu? Aí faz sentido o que eles fazem. Essa é a minha visão sobre esse episódio aí da relação com a China. Perfeito. O Walter, tem uma outra pergunta do Tavares, que é um pouco longa aqui, que era se você poderia dizer o que pensa sobre essa afirmação. A crise econômica provocada pela disseminação do coronavírus é de natureza distinta dos momentos de crise costumeiramente observados no capitalismo. Em recente discurso, o presidente da França reiterou a analogia do momento atual com uma guerra. Do ponto de vista de comparação, ela não é adequada. Economia é totalmente utilizado, alcançando seu objetivo, emprego voltado para o atendimento das necessidades do conflito. O cenário atual é oposto de uma guerra mundo afora. Podemos observar a absoluta desmobilização dos fatores de produção das principais potências produtivas globais, com quedas acentuadas na produção e serviço. Os impactos econômicos na demanda, na produção e no mercado financeiro são visíveis, apesar dos poucos meses de disseminação do Covid-19 em âmbito mundial. E a expectativa é que o impacto seja de longo prazo, provocando uma profunda recessão em diversos países em 2020. Então, eu não acho que a crise econômica é causada pela disseminação do coronavírus. Eu acho que ela é agravada pelo coronavírus. Veja, o que o coronavírus fez foi aprofundar uma recessão que já vinha de antes e agir sobre uma economia que já estava parando. Qual é o fator que faz a economia parar no momento em que ela já vem desacelerando? Em cada momento histórico vai ser um fator diferente. Nesse, calhou de ser isso, o que dá uma característica muito mais aguda ao processo. Mas eu não acho, repito, que a crise tenha sido causada pela disseminação. Ela foi aprofundada pela disseminação. Quanto à analogia com a guerra, ela é parcial, porque a guerra ela destrói infraestruturas. Ela destrói infraestruturas urbanas,
ela destrói vias de transporte, ela destrói equipamentos, e ela canaliza a produção para a produção de mercadorias que vão se autodestruir, bombas, tanques, armas manuais, etc., navios de guerra, aviões. Nesse caso, nós não estamos tendo destruição de infraestruturas, nós não estamos tendo destruição em larga escala desse tipo de mercadoria. Nós estamos tendo, como a própria pessoa falou, uma redução da atividade econômica que vai provocar uma queda geral na produção mundial, uma queda geral na taxa de crescimento mundial e ato contínuo ali na frente vai provocar escassez. Não agora, nesse segundo, mas ali na frente vai provocar escassez. Então, é um fenômeno diferente do da guerra. A analogia com a guerra caberia no sentido de que é preciso mobilizar todos os recursos nacionais em torno de um objetivo, que é deter a expansão do vírus. Mas é só nisso que é a analogia, que é preciso uma concentração brutal de recursos. Mas os fenômenos, na minha opinião, são diferentes. Do ponto de vista fenomênico, do ponto de vista da maneira como as coisas acontecem, essa crise lembra a que ocorreu nos anos 30, em que você tem uma queda na capacidade produtiva que depois afeta o setor financeiro. Então, não é uma crise nesse sentido parecida com a de uma guerra. Agora, eu concordo que nós já estamos vivendo num ambiente de recessão. E veja, o capital vai tentar se aproveitar disso para aprofundar os processos de exploração. Tem muita gente escrevendo coisas por aí do tipo, o mundo vai ser diferente depois dessa crise. Pode ser diferente, mas pode ser pior. Depende de quem vença a batalha. Por isso é que não dá para despolitizar o enfrentamento da crise, entendeu? Porque se bobear, os caras vão nos fazer pagar o preço em mortes, em destruição, em desemprego e tudo, e além disso, passada a crise, nós vamos ter mecanismos de exploração da força de trabalho ainda piores do que os de agora. Então, por isso, não pode despolitizar. Aquilo que você falou lá no início, quem foi responsável por aprovar medidas de cortes, por exemplo, tem que pagar por isso. Nós não podemos esquecer disso, tem que pagar por isso agora, não é depois, não. Gente que achava normal cortar recursos da saúde, não pode, não tem capacidade, não tem visão para estar à frente do combate a um fenômeno como esse. Tem que ser afastado. Exatamente. Walter, tem uma outra que é da Wanda, que pergunta, Walter, você que é professor, o que acha das medidas que o governo Dória está propondo para a educação face à pandemia? Rapaz, eu acho que é mais prudente alguém que seja funcionário desse cidadão. O Dória é candidato a ser presidente da República, né? Então, ele está operando numa chave de se tornar confiável para o grande capital, em geral, nacional, e, ao mesmo tempo, se aparecer como uma figura mais responsável do que o Bolsonaro. Né? Por exemplo, nesse negócio dos chineses, ele fez um discurso elogiando os chineses. Então, ele opera numa outra chave. Agora, a lógica de fundo dele é ultraliberal tal e qual. Você veja a coisa da Previdência. Porque, quando a gente olha essa coisa do coronavírus, o que me chama a atenção? Fica todo mundo assustado, né? Mas por que é que está todo mundo assustado? Porque todo mundo sabe que o nosso país é frágil. Só que ele não é frágil por ser pobre. Ele é frágil porque o Estado e a sociedade vêm sendo enfraquecidos por políticas neoliberais. E o Dória está nessa vibe, entendeu? Em todos os terrenos, no terreno da educação, no terreno da saúde, no terreno da previdência. É assim que eu vejo o cidadão. Eu não acho que ele mereça nenhum tipo de complacência nossa. Walter, as perguntas que a gente tinha pela live, que foram encaminhadas, a gente já respondeu. E eu acredito que a principal delas, né, é exatamente a de que a epidemia, sim, é um momento para a gente fazer a discussão política. Aliás, a gente já vem pautando e já vem discutindo há muito tempo. Esse ano, nos municípios, a gente vai ter, como a gente costuma dizer na antropologia, né, um tempo da política, onde a gente vai ter os candidatos a prefeito, essas mesmas figuras aí que
que defendem, né, o Estado mínimo, o ataque aos servidores públicos. E se a gente fosse dizer o que a gente deve pautar nos municípios, né, o que as pessoas devem ficar atentas, porque, de fato, aquilo que a gente está tentando construir aqui, há uma correlação entre o que acontece aqui e a conjuntura nacional. Qual é o recado, né? O que as pessoas devem prestar atenção no momento de escolher os seus representantes? Mas, primeiro a gente tem que garantir que as eleições aconteçam, né? Porque, como já está claro, tem um pedaço da elite brasileira que é aproveitar o fato de que precisa de mais Estado para reduzir a democracia. A lógica deles é mais Estado, é mais ditadura, não é mais Estado e mais democracia. É por isso que tem gente com a maior cara de pau propondo cancelar a eleição. Nós precisamos de mais Estado e de mais democracia. Por quê? Porque nós queremos um Estado a serviço do povo. E o único jeito de ter um Estado a serviço do povo é ampliando a democracia, é garantindo que o povo possa se mobilizar, possa votar, possa participar. Então, a primeira coisa é garantir eleições municipais. Segundo, é, se possível, garantir que essas eleições não sejam só municipais, sejam também eleições gerais, para eleger outro presidente, outro congresso. Não é possível. Esse episódio do coronavírus confirma mais uma vez que esta gente que hoje governa o país leva a gente para a beira do precipício. Terceiro, nós temos que, no debate, nas campanhas municipais, colocar o conjunto da obra em discussão. Quer dizer, quem entrar nessa eleição para só falar do município vai estar vendendo ilusão. Não tem política municipal possível se a gente não subverte a política estadual e nacional. Os estados e o governo federal estão estrangulando a capacidade da maioria dos municípios brasileiros de agir. Por exemplo, aqui em São Paulo, que você perguntou, né? Por que o governo estadual não passa verba para a saúde? Não cumpre a sua obrigação constitucional? Deixa tudo na conta dos municípios? É bem concreto. Então, assim, na área da educação, o que vai fazer com isso que eles estão querendo fazer com o Fundeb? Como é que vai funcionar? E assim vai. Se não tiver política pública em âmbito federal, as políticas públicas que a gente vai ser capaz de fazer em âmbito municipal são muito frágeis. Então, precisa ter discussão política, não só municipal, mas também nacional. E eu acho que tem que politizar pelo princípio, no sentido que as cidades brasileiras, elas são governadas pelos prestadores de serviços, em especial por quem coleta lixo, pela especulação imobiliária, pelas construtoras e por um ou outro setor da elite. Se a gente não tiver política para cobrar imposto dessa gente, para aumentar as receitas municipais, não tem política pública que dê conta, entendeu? Na minha opinião, tem aí um problemaço, que é esse: os municípios estão estrangulados, e esse estrangulamento só é superável se aumentar o imposto dos ricos. E nós temos que ter coragem de falar isso nas campanhas eleitorais, porque você vai dizer que tem que aumentar os serviços, que tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a educação, ok. Mas vai tirar o dinheiro da onde? Bom, se vier dinheiro do Estado e do Federal, ok. Mas e se não vier? Tem que ter imposto municipal sobre quem é rico, para eles pagarem as contas. Por exemplo, você está em São Bernardo, eu estou em Campinas. São cidades ricas, que têm elites ricas, que pagam muito pouco, e é quem se beneficia do pouco de serviço público que tem, ou às vezes não precisa, mas está na cidade, está se beneficiando da infraestrutura, tem que pagar. Se a gente não colocar isso se a gente não combinar, na minha opinião, política nacional com política municipal, falar de que tem que ter política concreta para beneficiar o povo e dizer que se não tiver recurso federal e estadual, tem que vir de quem tem dinheiro, que é rico. Tem muito rico nesse país que tem condição. Em qualquer cidade aí, e aqui, por exemplo, tem bairros em que você vai, você está no primeiríssimo mundo, né? Você está no primeiríssimo mundo. Sim. Então, essa gente tem dinheiro, eles têm que pagar, porque na hora que a sociedade inteira está correndo risco de sobrevivência, tá certo? Tem legitimidade para a gente defender esse tipo de coisa, na minha opinião. E o que a gente assiste é exatamente o contrário, né? A gente tem o corte na assistência social de 25%, tem o do Fundeb, que vai afetar diretamente as escolas públicas municipais. Então, de fato, esse é um debate da conjuntura nacional que deve ser feito nos municípios, né? O Walter, chegaram duas outras perguntas, uma do André Lucas Oliveira, perguntando se não seria a hora da CUT e outras centrais sindicais chamarem uma greve geral
acho que eu faço essa e depois, em seguida, passo para outra, para não misturar também aqui os assuntos. Mas eu acho que quem tem que responder isso, em primeiro lugar, é quem é da direção da CUT, né? Eu posso dar a minha opinião. Eu acho que a classe trabalhadora brasileira, ela, nos últimos anos, fez várias tentativas de paralisação setorial, de paralisação de um dia, etc. E isso não foi o suficiente, nem para sensibilizar o governo, nem para sensibilizar as elites, nem para dobrá-los, nem para derrotá-los. O nosso problema tem uma parte da classe trabalhadora que ainda não se colocou em movimento, que não está disposta a correr o risco de paralisar, que não está disposta a correr o risco de enfrentamento. Nós temos que convencer essa parte da classe trabalhadora de que é preciso fazer isso. Eu não vejo saída para essa situação que a gente está, se a maioria do povo não fizer aqui no Brasil o que o povo chileno começou a fazer, entendeu? Que é mobilização massiva, mas massiva mesmo, que combine manifestação com paralisação. E aí qual é o problema? Nesse ambiente que a gente está, as dificuldades de fazer isso cresceram muito. Então, eu diria que a gente está numa fase complicadérrima, em que a gente tem que se esforçar muito para aumentar o nível de consciência do povo, tá certo? Não rebaixar as nossas expectativas e os nossos propósitos por causa disso, mas saber que a capacidade de mobilizar nesse ambiente está menor do que antes, pelo menos temporariamente. E uma última da Elzi. Se vocês acham que o STF pode reverter a PEC da morte, a PEC 95. Eu acho que tem que fazer pressão sobre eles, porque o que acontece? O Supremo obedece a uma dinâmica um pouco diferente da do Congresso, que, por sua vez, obedece uma dinâmica diferente da do governo, que obedece uma dinâmica diferente da do empresariado, tá certo? O Supremo tem características que tornam ele, em algumas circunstâncias, mais sensível. Nós estamos numa situação social em que esse tema, pelo menos da saúde, ganhou um destaque e que é possível, neste momento, conseguir, pelo menos, liberação de verbas em larga escala para a saúde. É possível. Isso não é uma meta impossível de atingir. Porque, volto ao ponto, se for verdade o que os especialistas estão falando, nos próximos 30 dias, ou até mais, a gente vai viver uma situação aqui no Brasil de catástrofe em larga escala, por conta da comparação da velocidade de evolução, de contaminação, de óbitos, do nosso caso com outros casos, como o da Itália, como de outros países. Portanto, é um cenário onde tem duas possibilidades. Ou a elite vai se cuidar nos seus hospitais, ou fora daqui, mas com muita dificuldade, porque, tá certo, as fronteiras estão fechando, ou eles vão ser obrigados, ser apertados, tá certo, no sentido de abrir os cofres para atender mais gente da população. Agora, eu reafirmo uma coisa que eu falei antes. A direita e a elite brasileira não têm muita sensibilidade política e social. Eles podem também optar por aproveitar esse momento para fechar o torniquete, reprimir, piorar as condições de vida do povo. A gente pode falar que isso é uma loucura, ou seja, é causar um genocídio, é causar uma desgraceira. Agora, não é impossível vindo de quem vem, entendeu? Eu, de novo, volto. Quando eu vejo esse cidadão que nos preside, ele não toma as medidas que deveria tomar em âmbito da saúde pública, mas fala de estado de sítio, onde ele quer chegar? Quer proteger a saúde das pessoas ou quer fazer repressão? Para a gente terminar, Walter, tem uma pergunta do João, que pergunta o que a gente acha da teoria do Mangabeira Unger sobre a questão de ter um Estado forte, mas dentro de uma economia capitalista. Mangabeira Unger. Esse é um personagem. Veja, é possível ter um Estado forte com capitalismo. Existem vários momentos na história em que você tem as duas coisas juntas. E Estado forte pode ser Estado forte no sentido político, ou seja, um Estado com capacidade repressiva, judicial, controle dos meios de comunicação, ou pode ser Estado forte do ponto de vista social,
ou seja, capaz de oferecer serviços de saúde pública, educação pública, controlar empresas estatais, ter controle sobre a economia. Então, dependendo do que a gente entenda por Estado forte, é perfeitamente possível ter capitalismo e Estado forte. A discussão não pode ser essa, na minha opinião, entendeu? Eu, por exemplo, li uma entrevista de um economista brasileiro um dia desses, dizendo assim, não deve haver limites para a ação do Estado, porque a crise não tem limites. Eu falei, depende de que Estado é esse, depende de quem controla esse Estado. Porque não ter limites para a ação do Estado e o Estado for controlado por um grupo de neofascistas, o que significa isso? Por isso é que a gente tem, eu volto ao ponto, tem que politizar, não tem como separar, proteger o povo nesse momento de crise, de questionar a continuidade do Bolsonaro, dos neofascistas, dos ultraliberais no comando do governo. As duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo, para a gente poder garantir que a gente tenha não só um combate adequado ao coronavírus, do ponto de vista imediato, mas tenha também um combate adequado às causas de fundo da crise brasileira. Tá certo? Eu volto ao ponto, é que a gente ainda não chegou na situação dramática a qual a gente vai chegar. Como é que você consegue proteger a vida das pessoas que estão nas ruas, sem ter onde morar? Como é que você protege a vida das pessoas que estão desempregadas, que não têm como sobreviver direito? Como é que você protege a vida das pessoas que estão precarizadas? Como é que você diz para as pessoas ficarem em casa, em quarentena, se elas não têm como sobreviver se elas ficam em casa? Então, aí tem um problema que está para além da questão da saúde, no sentido estrito da palavra. Tem a ver com a saúde social, tem a ver com você ter uma sociedade em que as pessoas não vivam da mão para a boca o tempo todo, que elas tenham reservas, não só individualmente, né? Tenham reservas sociais. Quer dizer, o Estado é capaz de agir para proteger as pessoas em momentos de catástrofe. Quando tem uma enchente, quando tem um terremoto, quando tem um incêndio, quando tem uma pandemia, o Estado tem recursos. E no nosso caso, o que é chocante? O Estado tem recursos, só que ele vem transferindo recursos todo ano para a elite. Então, o jeito, a maneira de reagir não é, o nosso Estado não tem, vai lá e confisca o dinheiro dessa gente, confisca para salvar as pessoas. Simplesmente isso. Não tem outra política possível a não ser admitir que as pessoas vão morrer mesmo, tá certo? E que não há o que fazer. Isso a gente não pode aceitar, que não há o que fazer. Há o que fazer. O Estado tem recursos e pode conseguir esses recursos com muita velocidade. Nós não temos problema técnico, não tem problema de falta de gente capacitada, tem tudo para fazer, mas precisa ter vontade política, e eu não vejo que este governo que a gente tem aí tenha qualquer vontade política de resolver absolutamente nada, e eu acho pelo contrário. Eu insisto, eles, na minha opinião, estão vendo nessa crise uma oportunidade para descer o porrete. Exatamente. O Walter tem um desabafo aqui, que eu vou ler antes da gente terminar, que é de uma trabalhadora, que diz que a orientação da Secretaria de Educação é que a Secretaria da Escola funcione para atender o telefone. Vão ficar em casa professores e alunos. Pessoas da administração e limpeza, no meu caso particular, vão trabalhar em horário reduzido, com pouco fluxo de funcionários. Eu tenho dúvida depois, pois teremos que repor essas aulas para os alunos. Estamos de mãos atadas. Se são férias coletivas, enfim. O nosso país não tem leis e não está preparado para uma situação dessa. Estamos em estado de emergência. Se decretarem calamidade pública, como vamos sobreviver? Enfim, acho que é um desabafo que vai muito de encontro com tudo aquilo que a gente discutiu, né? De quem são os mais fragilizados nessa história toda. Nesse caso, uma trabalhadora terceirizada, mas a gente tem os terceirizados, tem os funcionários públicos que já estão trabalhando em horário reduzido, tem a população de rua, então tudo isso preocupa muito e é preciso se manter organizado e fazer o debate, né, em todos os níveis. Eu queria te agradecer, Walter, por ter partilhado com a gente, né, o conhecimento e essa análise sobre a realidade. E queria agradecer principalmente quem acompanhou a gente na noite de hoje, né, na impossibilidade de estarmos todos juntos. Né, eu tenho sempre... eu comentei com o Walter de manhã que eu sou uma pessoa analógica, não sou digital. E talvez a minha primeira live seja essa. Então, não me sinto muito confortável nessa situação,
porque prefiro os encontros presenciais. Mas eu espero que a gente consiga lutar, consiga se organizar e, principalmente, exigir, né, desses dirigentes que, de fato, olhem para a população, olhem para a diversidade da população, para que esses gastos todos, né, não sejam entendidos dessa maneira, de modo a jogar todos os recursos na mão das empresas e dos bancos e desatender e tirar toda a rede de proteção da população. Eu acho que a gente vai juntar, se tiver mais um bom grupo de perguntas, a gente reúne e elabora uma nova live para solucionar algumas dúvidas. Pode ser assim? Pode. Agradeço muito. Não, só um comentário que eu acho que desse desabafo que você leu aí no final. O caso é o seguinte, essa crise e outras que já aconteceram e outras que virão, se a gente tiver azar, só realmente confirmam que não dá. O mundo é muito complexo demais, é muito complicado demais, tem muita contradição demais, tem muito problema demais para a gente entregar este mundo para um grupo de grandes empresários, para um grupo de grandes empresas e para um pequeno número de estados que protege esses empresários, essas empresas. Quando a gente fala para as pessoas que precisa de socialismo, tem a ver com isso. Ou seja, quando a pessoa fica desesperada no momento de crise, é porque ela sabe que ela é governada por gente que quer lucrar e gente que não se preocupa com as pessoas comuns, não se preocupa com os trabalhadores. Então, assim, nós precisamos construir outra sociedade. Essa sociedade coloca as pessoas o tempo todo na beira do precipício. A gente precisa de uma sociedade onde, de fato, as pessoas se sintam parte de uma comunidade, onde as pessoas cuidam umas das outras, porque elas têm um objetivo comum e não um objetivo de lucrar sobre as outras, explorar as outras. Pois é, né? Aquilo que a gente falou da epidemia para fazer economia, né? Aproveitando uma situação de uma crise humanitária para aprofundar ainda mais essas políticas neoliberais que a gente veio assistindo, né? E foram desmontando toda essa rede de proteção. Eu espero que em breve a gente possa estar nas ruas, possa estar nos encontros presenciais e possa lutar pela transformação dessa sociedade. Obrigada, Walter. Obrigada a todos que acompanharam a gente. Se puderem, a gente está preparando uma sequência de temas e de assuntos para entrevistar e para compartilhar com as pessoas. Legal, Ariana. Obrigada. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.